eu que achava as contas do meu colégio tão difíceis. Provavelmente as pessoas que trabalham com matemática também achavam, né? E você? Você era bom em matemática? Eu não fazia feio. Aposto que você era o melhor da classe. Mas o importante é você aprendendo aos poucos, bem lentamente. Primeiro a gente aprende direito uma coisa e depois a gente passa para outra, né? É isso aí. Então você já aprendeu um pouquinho de equação e agora você vai aprender um pouquinho de função. Ai. Não, é bem tranquilo. Vem aqui. Bom, Vanessa, isso daqui você sabe o que é, né? Sei. O que é isso aqui? É um trem elétrico. Um trenzinho elétrico, né? Bom, eu coloquei alguns postes aqui, alguns marcos, tá? Então, entre esse poste e esse, eu tenho 20 centímetros de trajetória circular, tá? E assim por diante. Ok? Agora, isso daqui, que eu tenho na minha mão, é um cronômetro. Tudo bem? Você aciona um botão, ele começa a contar o tempo. Agora, deixa eu ligar esse trenzinho aqui. Pronto. Na realidade, eu quero simular uma situação verdadeira, tá? Como se fosse um trem mesmo, se movimentando, para dar o conceito para você de função. Tudo bem? Como é que eu vou medir a velocidade desse trem, hein? Um cronômetro. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando ele passar por esse primeiro poste, eu vou acionar o cronômetro. Quando ele passar pelo último, eu vou parar esse cronômetro, tá? Então, vamos lá. Você vai me ajudar, hein? Já. Isso. Ótimo. Então, deu aproximadamente 2 segundos e meio, tá? Então, eu sei o tempo que ele demorou para ir do primeiro até o último poste. 2 segundos e meio. Agora, qual a distância que ele percorreu? Olha, daqui até aqui tem 20, tá? Mais 20, 40. Mais 20, 60, 80, 100 centímetros, tá? Então, você viu, o trenzinho fez 100 centímetros em 2 segundos e meio, tá? Então, vamos para a lousa agora. Bom, Vanessa, para você calcular a velocidade de um objeto, você vai utilizar a seguinte expressão. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Aqui. A velocidade de um objeto é igual à distância que ele percorre dividida pelo tempo que ele gasta nesse percurso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você em relação àquele trenzinho. No nosso caso, o trenzinho percorreu 100 centímetros e demorou 2,5 segundos, tá? Então, 100 centímetros dividido por 2,5. Essa conta vai dar 40. Então, a velocidade do trenzinho, esse daqui, ó, 40 centímetros por segundo. Isso significa o quê? Que a cada segundo, a distância que o trem caminha é de 40 centímetros, ok? Bom, eu quero mostrar para você a ideia de função, né? Então, vamos voltar para aquela expressão. No lugar do V, eu vou colocar 40. Tá? Então, no lugar daquele V, vou colocar 40. Vai ficar 40 é igual a distância sobre o tempo. Muito bem. Se eu multiplicar os dois lados dessa expressão por T, olha o que eu vou obter. 40 vezes T é igual a D sobre T, estou copiando, né? Vezes T. Muito bem. Agora eu fiquei com T dividido por T. Quanto que dá T dividido por T? 1. Dá 1, né? Um elemento neutro na multiplicação. Então essa expressão pode ser escrita assim. D é igual a 40 T. Tá aí. Essa expressão, na realidade, representa uma função para mim. O que é uma função? Bom, é uma expressão matemática que relaciona duas variáveis. Eu tenho duas letras aqui. E para cada valor de uma delas, no caso do tempo, eu posso encontrar o valor da distância percorrida. Então, suponha que eu não tenha nem mostrado aquele trenzinho para você, só tenha dado essa expressão. Fala assim, essa expressão é a distância que o trenzinho percorre em relação ao tempo. Então, veja só, em 1 segundo, quanto que esse trem caminha? Você vai lá e coloca 1 no lugar da letra T, da variável T. Então, vai ficar 40 vezes 1. Vai dar? 40. Então, em 1 segundo, esse trenzinho caminha 40 centímetros. Em 2 segundos, então se eu coloco 2 no lugar do T, vai ficar 40 vezes 2. Igual a 80. 80. No nosso caso, se eu colocasse 2,5, então, 40 vezes 2,5, quanto que dá? 100. 100, isso aí. E foi justamente o que o nosso trenzinho caminhou. 100 centímetros em 2,5 segundos, tá? Então é para isso que serve uma função. Ela é uma expressão matemática que acaba explicando uma situação física,
tá? O movimento do trenzinho. Tudo bem? Então é isso aí. Lá na escola, quando a gente treina a corrida, o professor usa cronômetro. Sim, se ele conhecer o tamanho da pista, né? E depois medir o tempo com o cronômetro, dividindo a distância pelo tempo, ele obtém a velocidade, né? Dá uns 100 km por hora. Tá, vocês correm com 100 km por hora, né? Só se for com uma carona com carro, né? Agora, você sabia que aqueles corredores de 100 metros rasos, eles fazem em média uma velocidade de 36 km por hora? E no dia a dia, por que a gente calcula a velocidade? Bom, peraí. Nos transportes, principalmente, né? Deixa eu mostrar pra você no monitor. Vem aqui. O metropolitano, ou metrô, é um sistema de transporte de passageiros constituído por trens. O percurso é feito, na sua maior parte, em via subterrânea. Podem existir trechos de superfície ou em elevado. É o caso do metrô de São Paulo. Andar e parar, acelerar e frear, abrir e fechar portas, enfim, todas as operações dos trens são comandadas por um centro de controle computadorizado. A automatização, auxiliada por uma rede interna de telefones e por um circuito fechado de televisão, abrange tudo. O trem do metrô, portanto, anda sozinho. O operador do trem age conforme instruções do computador sobre a velocidade em cada trecho da linha e o tempo de parada em cada estação. Então quer dizer que o maquinista não escolhe a sua velocidade por conta própria? De jeito nenhum. Tudo tem que ser programado, desde a velocidade que o trem se locomove até os intervalos de tempo entre cada trem. Então é quase tudo programado como se fosse um computador? Hoje em dia se utiliza muito computador, né? Bom, mas uma coisa tem que ficar clara, hein? Nós começamos a falar a respeito de matemática e as aplicações, mas aí a gente já está falando de física também. Por isso que eu estava percebendo que não era só matemática. Mas qual a diferença entre as duas? Bom, a diferença está no objeto de estudo das duas, né? Então a matemática estuda o quê? Bom, a matemática estuda as propriedades e as relações entre os números, aquelas equações que nós vimos, as figuras geométricas, né? E a física? Bom, a física, ela já estuda as propriedades gerais dos corpos, tá? Mudança de estado, as leis que regem essa mudança de estado, mudança de velocidade, tá? Mas sem alterar a natureza do objeto. Dá um exemplo. Exemplo? Bom, que nós acabamos de ver em relação à velocidade. A física, ela se preocupa em estudar o conceito de velocidade, tá? A rapidez que um objeto está se movendo em relação ao tempo. E, no caso, a matemática, ela faz os cálculos, né, dessa velocidade. Agora eu entendi. Tá, então é isso aí. Bom, vou aproveitar que a gente já está falando de distância, velocidade. Eu vou mostrar para você como é que funciona aquela trena eletrônica. Pegue para mim, por favor. Isso. Tá aqui. Você sabe como que se utiliza isso? Não. Bom, na realidade, ela serve para medir distâncias, tá? Medir comprimentos. Também ela calcula volume, áreas e muitas outras coisas, né? Agora, ela utiliza um princípio físico e os cálculos são feitos pela matemática. O princípio físico é o seguinte: quando eu aciono, por esse botão aqui que fica do lado, tá vendo? Eu aciono essa tecla, ele vai emitir, esse dispositivo emite um ultrassom por essa abertura, tá? Então sai uma onda, que no caso é um som não audível, a gente não consegue escutar isso daí, tá? Esse som bate no anteparo, volta e o sistema consegue calcular a distância desse anteparo. Quer ver? Faça um pouquinho. Eu vou medir a distância da ponta da mesa, tá? Dessa minha mesa aqui, até a bancada. Então, a gente faz isso. Coloca essa trena, tá? Aqui, né? A ponta dela aqui. E aperta o botãozinho azul. Pronto. Aí é só guardar. Tá vendo? Então, tem 1,23 m a distância entre esse balcão e aquele outro lá. Na realidade, o que ele fez? O sistema todo é um cálculo de velocidade, distância e tempo. Ele conhece a velocidade que a onda sai, conhece o tempo, porque aí dentro tem um cronômetro que registra o tempo da onda ir e voltar, tá? Então, conhecendo-se a velocidade e o tempo, dá para se calcular a distância entre os dois. Isso aí. Chocante essa trena, né? Então, para calcular a distância,